Se me perguntarem, uma das coisas mais marcantes em Solo Leveling é sem sombra de dúvidas a Estátua de Deus, ou pelo menos como é chamada no começo da obra. O anime acabou de começar e obviamente já temos as primeiras aparições da Estátua de Deus, aquela estátua gigantesca que cagou o Sung de medo nesses primeiros episódios. E claro que além disso será parte bem importante do plot no futuro da obra. Vai demorar um pouquinho até que cheguemos lá no anime, caso cheguemos neste anime, mas sim que é importante no futuro. Mas o negócio aqui é, o que é essa estátua? Para onde ela foi após o Sung se tornar um jogador? Qual é o seu real poder? O que acontece com ela? Hoje, é claro, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa estátua de Deus, o propósito dela, o que ele estava fazendo ali e, claro, o que aconteceu com ela. Mas já fiquem avisados que se vocês ficarem aqui para assistir esse vídeo, conterá spoilers. Afinal, este vídeo é puramente spoilers, já que essa estátua reaparece apenas lá na frente da obra, como um plot bem grande. Com isso, estejam avisados, conterá spoilers, mas será um vídeo muito bom, então se você não liga para isso, vem comigo que eu vou te contar tudo sobre ela. Vamos começar dizendo que essa estátua de Deus, junta de todas as outras estátuas que estavam no Covil Duplo, na verdade são marionetes. O Covil Duplo, essa dungeon onde nós começamos o anime, na verdade é chamado de Templo de Cartenon, sendo o real nome dessa dungeon. Onde na verdade isso não é bem uma dungeon, e sim a base de operações de um ser chamado Arquiteto, que será bem importante e eu já chego nele. De início nós só vemos as estátuas sendo monstros de rank S, que são incrivelmente poderosos, esmagando os caçadores como se fossem insetos, principalmente a estátua principal, sendo ela a mais poderosa dentre todas as outras, soltando raio laser e os caramba 4. Mas o negócio é, meus amigos, na real, essa estátua gigante não é o verdadeiro inimigo. Como eu disse, ela, junto com as outras, é apenas uma marionete. O real inimigo é o ceifador, ou pelo menos o anjo que segurava os mandamentos. Lembra dos mandamentos que o Sung leu para tentar completar o Covil Duplo com os outros e sair vivo? Aquele que dizia para louvar a Deus e os caramba 4? Então, essa estátua que estava segurando tem forma de anjo, ou pelo menos para mim, um ceifador. Para mim parece bastante um enviado da morte, mas para alguns podem ser anjos ou algo do tipo. No futuro da obra, quando o Sung Jin-woo alcançar o nível 100 e se tornar completamente overpower, ele será chamado de volta para essa dungeon. Como? Isso é muito simples. O sistema lhe deu uma chave que abriria as portas para o Templo de Carteron novamente, lhe dizendo onde que ele iria acontecer e, claro, quando que ele iria reaparecer. E assim, basicamente, o Templo de Cartenon, a dungeon dupla, chamou Sung Jin-woo de volta para ele, para terminar onde tudo começou. Agora, muito mais forte do que antes, Sung descobriria imediatamente que o anjo era um monstro mágico real e todos os outros eram apenas suas criações, suas marionetes. Então sim, esse anjo, esse ceifador é forte bastante para criar todos esses monstros de rank S e os controlar. Então tenha em mente que esse bicho é extremamente overpower. Seu nome é Arquiteto, e bom, ele ou ela, porque não nos é mostrado se é homem ou mulher, apenas parece que é meio que os dois, é o criador do sistema. Esse anjo ou ceifador é quem criou o sistema que o Sung usa para ficar mais forte. E para explicar um pouco melhor sobre o porquê de ele ter criado o sistema e tudo mais, eu vou dar um pouquinho de spoilers sobre o Sung e o Monarca das Sombras. Não muito, porque sinceramente eu não quero falar sobre eles aqui, mas o necessário para que vocês entendam onde que o arquiteto se encaixa nessa equação. Mas relaxa, eu vou tentar não ir muito a fundo aqui. Basicamente, em algum ponto lá atrás na história, os monarcas começaram o seu ataque à Terra, meio que a sua invasão à Terra, e na época, o próprio arquiteto, alguém consideravelmente conhecido e talvez importante, iria até o Monarca das Sombras. Ali, ele ofereceria a sua ajuda para achar um recipiente humano adequado, e em troca, ele queria a imortalidade. E esse acordo era interessante,
porque todos os monarcas e governantes meio que são seres superiores, seres muito maiores que, claro, os meros humanos da Terra. Então eles precisavam de vasos, recipientes, um lugar onde entrar para poder, é claro, fazer suas coisas. Cada monarca e cada governante escolheu seus apóstolos, digamos assim, pessoas a quem eles deram seus poderes ou simplesmente assumiram seus corpos. E assim, através desse recipiente, eles entrariam no mundo e começariam a causar o caos que eles queriam causar. O monarca das sombras naquela época estava tendo meio que dificuldades em achar um recipiente para si mesmo, então por causa disso ele aceitaria o acordo do arquiteto aqui. E então, para cumprir sua parte do acordo, o arquiteto criaria o sistema para tentar acelerar o processo de procura do recipiente para o monarca, onde então, depois de muitos e muitos anos com o sistema já criado e a procura, ele finalmente encontraria o objeto, ou pelo menos a pessoa perfeita para tal coisa, Sung Jin-woo, que estava no covil duplo. No caso, o Sung Jin-woo foi escolhido como o mais perfeito e, claro, escolhido, porque ele passou em todos os testes, seja de força de vontade, inteligência ou qualquer outro tipo de teste que tenha naquele templo. E além disso, ele ainda ultrapassou as expectativas, e assim, é claro, foi escolhido como o recipiente para o Monarca das Sombras. Embora seja um fato que o arquiteto, de início pelo menos, não gostou da ideia de usar o Sung como o recipiente para o monarca. Então, por causa disso, ele protestou bastante contra isso. Mas o monarca, no fim do dia, ainda quis o Sung como recipiente, e assim ele teve que aceitar. E basicamente, então, essa é a história por trás de como o arquiteto criou o sistema, o porquê dele ter criado o sistema e como o Sung e ele estão envolvidos. E agora, com isso dito, vamos continuar a história sobre ele chamando de volta o Sung para um último teste. Agora, com o Ji-woo voltando para Cartenon ao se tornar muito mais forte do que antes, só restava uma última coisa para o arquiteto fazer, e seria o último teste para o recipiente do monarca. Todas as estátuas, que são monstros de rank S do mais alto nível, começariam a atacar o Sung, e ele não poderia usar suas sombras e nem o sistema. Este era um teste dele e apenas dele. Assim, depois de várias lutas brutais, derrotando as estátuas, apanhando pra caramba, chegaria a hora de lutar contra o próprio arquiteto, que é claro seria uma luta muito mais difícil, afinal o arquiteto não apenas criou todos aqueles monstros de rank S, como ele em si manipulou eles, ele criou o sistema que deixou o Sung tão poderoso quanto ele é, e claro, é um monstro muito antigo, alguém que os próprios monarcas reconheceram. O arquiteto é muito poderoso, e obviamente o Sung teve problemas para lidar com ele. O arquiteto, até este momento pelo menos, foi o monstro mais poderoso com quem o Sung já tinha lutado até o momento. No final, o Sung ainda ganhou do arquiteto à força, e assim ganhou o direito de sua recompensa, que não seria bem uma recompensa. Aqui, o arquiteto colocaria ele em um estado de transe, enchendo ele com as memórias do monarca das sombras, Ashborn, onde ali era para ele ser engolido por essas lembranças, e claro, o monarca das sombras descer em seu corpo, e assim, é claro, cumprindo o papel do seu recipiente. Porém, não é o que acontece. Isso não aconteceu e o Sung acordou, e quando o arquiteto percebeu isso, ele tentou forçar o sistema a fazer alguma coisa, seja desligar o sistema, tirar poder do Sung ou apenas bagunçar com ele, mas ele não conseguia mais. Ele é o arquiteto que criou o sistema, mas a partir de algum momento ele simplesmente foi deixado de fora do seu próprio sistema. E agora o Sung era incrivelmente poderoso, e ele não podia fazer nada contra o protagonista. Agora, sem poder usar o sistema para virar o jogo para cima do Sung, o Sung simplesmente mataria o arquiteto ali no ato, destruindo ele e tudo mais. Mas uma coisa que meio que ficou aberto é que isso deixou a entender que este não era o corpo real do arquiteto e que o Sung quebrou este corpo, mas não matou ele. Porém, ele nunca mais apareceu ou foi mencionado, então meio que talvez ele realmente tenha sido morto. Não foi explicado se realmente ele matou este corpo, mas o arquiteto está vivo em outro lugar, ou se o arquiteto realmente morreu.
aconteceu. Isso não foi explicado e ficou em aberto. E esse era o Arquiteto, um ser mágico incrivelmente poderoso, capaz de negociar até mesmo com os monarcas e ser reconhecido por eles. Alguém com uma imensa força e inteligência, um ser único neste mundo. Ele possuía, é claro, uma extraordinária força, durabilidade e velocidade. Ele conseguia mandar o Jinwoo voando com apenas um soco, se mover a um ponto onde o Sung mal conseguia acompanhar e reagir. E claro, foi tão durável que por muito tempo o Jinwoo quase não conseguiu o arranhar. Além do Sung, provavelmente ninguém neste mundo poderia ter lutado contra ele, nem mesmo os caçadores de rank nacional. Nós também sabemos que o Arquiteto possuía a habilidade Autoridade do Governante, que é basicamente usar a telecinese para controlar e mover objetos, assim como sabemos que de alguma forma ele era capaz de criar coisas com seu poder mágico, onde nós vemos que, bom, ele criou o sistema com o poder do monarca e aquelas estátuas com o poder dele. Ele era uma criatura que queria ser imortal e obviamente tinha um complexo de Deus. Ele tinha seus objetivos e tinha tudo para conseguir eles. Sinceramente, ele realmente tinha tudo para os conseguir. Porém, é claro, não conseguiu graças ao monarca e ao Sung. Mas, bem, é isso. E aí, o que acharam, meus amigos? Se eu errei em alguma coisa ou se faltei dizer alguma coisa, comentem nos comentários. E se você tem algo a adicionar, comentem também porque eu quero saber e compartilhe para todo mundo ver. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei embaixo para me apoiar e, claro, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos que eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.